Olá, essa é a nossa segunda aula, Geometria Analítica, e hoje continuaremos falando sobre operações com vetores. Algumas operações a mais que nós veremos aqui. As nossas operações hoje elas terão aplicações um pouco mais geométricas, algumas delas envolvendo, por exemplo, cálculo de áreas, cálculo de volumes. Primeira operação que nós veremos é o produto escalar e o ângulo entre vetores. O que é o produto escalar? Dado dois vetores, um vetor U dado por suas coordenadas x1, y1 e o vetor V dado por suas coordenadas x2 e y2, o produto escalar entre U e V nada mais é que você multiplicar as coordenadas x, somar, multiplicar as coordenadas y. Note que o resultado de um produto escalar entre dois vetores não é um vetor, isso é um número real. Isso aqui você também pode definir, aqui nós usamos duas coordenadas, mas se você fosse três coordenadas, x1, y1 e z1, x2, y2 e z2, produto vetorial seria x1, x2, y, y2, se você somaria um z1, z2. Como por exemplo, colocamos bem aqui o vetor U dado por suas coordenadas 1 e 1, o vetor V dado por suas coordenadas 3 e 2. O produto vetorial seria o quê? Coordenada x de U vezes a coordenada x de V, dá 1 vezes 3. Coordenada y de U, coordenada y de V, e daria 1 vezes 2. A soma disso aqui nada mais é que 5. Então, isso aqui é o produto escalar desses dois vetores. Propriedades, isso da definição. O produto escalar de um vetor por ele mesmo dá a sua norma ao quadrado, é o seu módulo ao quadrado, é o tamanho do vetor ao quadrado. Na verdade, está até demonstrado bem aqui embaixo. Quando você pega um vetor U e faz o produto escalar por ele mesmo, você vai pegar a primeira coordenada de U e multiplicar pela sua primeira coordenada novamente, segunda coordenada de U, multiplicar por sua segunda coordenada novamente. Houve um lapso aqui, coloquei x2, não é isso? Mas na realidade seria y1. Mas tudo bem, dá para compreender. Então nós temos a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado. Ué, mas isso daqui nada mais é que, se eu colocar aqui uma raiz quadrada e um quadrado, para manter o valor, isso aqui nada mais é que a raiz quadrada da primeira coordenada de U, mais a primeira coordenada de U ao quadrado, mais a segunda coordenada de U ao quadrado. Isso aqui é o quadrado. Isso daqui é o módulo do vetor U. Então, isso aqui é o módulo de U ao quadrado. Um exemplo, se nós temos um vetor W bem aqui, dado por suas coordenadas 2 e 1, como é uma maneira rápida de nós calcularmos o módulo de W? Na realidade, a gente calcula o seu módulo ao quadrado, que é o produto escalar dele por ele mesmo. Pega a primeira coordenada de W, multiplica por ela mesma. Pega a segunda coordenada de W, que é 1, multiplica por ela mesma. 2 vezes 2 vai dar 4, 1 vezes 1 vai dar 1, 4 mais 1, 5. Lembre-se, isso aqui é módulo ao quadrado. O módulo de W, se o tamanho do vetor W, você vai retirar a raiz quadrada desse valor. Módulo de W igual a raiz quadrada de 5. Essa conta já foi feita aqui algumas vezes. Outras propriedades, U vezes V igual a V vezes U. Note que você pega aqui U vezes V, nós temos essa relação. Você pode o x1, x2 é a mesma coisa de x2, x1, y, y2 é a mesma coisa de y2, y1. Você consegue fazer essa troca aqui porque são números reais. Então acaba que você consegue verificar que U vezes V igual a V vezes U. Nós temos a distributiva como se fosse a nossa multiplicação numérica normal. Funciona aqui também. E nós temos essa associatividade aqui. Também funciona. Ou seja, nós vamos trabalhar com ele o produto de escalar de vetores é bem semelhante à nossa multiplicação normal entre números. No caso aqui, vai funcionar entre vetores. Mas, geometricamente, observando mais um pouco, o que acontece com o nosso produto escalar. Quando nós temos um vetor V e um vetor W, e conhecendo o ângulo entre eles, pela lei dos cossenos,
O vetor V seria o vetor de 0 até Q, o vetor U seria o vetor de 0 até P. Podemos observar um novo vetor aqui, o vetor QP ou PQ. A direção não importa tanto. O importante é que pela lei dos cossenos nós temos que esse lado aqui é o quadrado, esse tamanho aqui é o quadrado, o tamanho de PQ, é igual ao tamanho do vetor U ao quadrado, o tamanho do vetor V ao quadrado, menos 2 vezes o módulo de U, o módulo de V, vezes o ângulo entre eles. Lembrando que, como é que nós calculamos, né, isso, o nosso produto escalar, resulta em que norma de U, norma de V, vezes o cosseno do ângulo é igual ao quê? O produto escalar entre U e V. Olha aqui, no caso aqui nós colocamos para R3, mas a gente sabe que trabalha do mesmo jeito. Ou seja, norma de U, módulo de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles é igual ao produto escalar. O que a gente consegue com isso? Nós conseguimos calcular a medida do ângulo entre dois vetores, através dessa relação. Como, por exemplo, o nosso vetor U e vetor V, que estamos utilizando desde o primeiro momento, se o vetor U é dado por suas coordenadas 1 e 1, o vetor V é dado por suas coordenadas 3 e 2, o produto escalar entre eles é 5. Nós já fizemos isso aqui antes. A norma do vetor U, nós vamos calcular L ao quadrado, que é o produto escalar do vetor U por ele mesmo. Produto escalar você também pode chamar de produto interno. É um dos tipos de produto interno. É uma coisa que vocês verão melhor depois. Então, norma de U ao quadrado, a primeira coordenada de U vezes ele mesmo, a segunda coordenada de U vezes ele mesmo, igual a 2. Então, a norma de U, na realidade, é raiz quadrada de 2. Da mesma forma, nós calculamos a norma de V. Norma de V ao quadrado igual a 13. Então, norma de V, aqui é V, igual a raiz quadrada de 13. Então, conhecendo qual é a norma de U, conhecendo qual é a norma de V, e conhecendo qual é o produto escalar entre eles, nessa nossa relação, substituindo cada um no seu lugar, terminamos que raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes o cosseno do ângulo entre os vetores é igual a 5, que é o produto escalar. Ou seja, esse ângulo é o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 3, vem para dividindo, ficamos com raiz quadrada de 26, dividindo 5. E se nós temos que o cosseno é 5 sobre raiz quadrada de 26, o ângulo é o arco cujo cosseno é 5 raiz quadrada, 5 sobre raiz quadrada de 26. Isso aqui com a ajuda de uma calculadorazinha, por enquanto, calculadora, depois vocês aprenderão como calcular isso aqui também, em outros cursos, isso aqui seria mais ou menos 11 graus. Claro, dois vetores U e V são perpendiculares quando seu produto interno é igual a zero. E não é tão difícil ver isso aqui, quando seu produto vetorial o produto escalar é igual a zero. Realmente, se esse produto U e V aqui é igual a zero, se nós temos um vetor U diferente do vetor nulo, um vetor V diferente do vetor nulo, então a norma de U é diferente de zero, norma de V, aliás, o módulo de U é diferente de zero, módulo de V é diferente de zero. Se esse termo aqui é diferente de zero, esse daqui é diferente de zero, mas o produto escalar entre eles é zero, esse sendo diferente de zero e esse sendo diferente de zero, necessariamente o cosseno de θ tem que ser igual a zero. Se o cosseno de θ é zero, nós sempre estamos considerando o ângulo, né, isso, o menor ângulo entre os vetores, necessariamente esse ângulo tem que ser π sobre 2, ou seja, eles são perpendiculares. Então já fica até bem fácil de nós descobrir quando que dois vetores são perpendiculares. Basta fazer o produto escalar entre eles, se der igual a zero, são perpendiculares. Um outro tipo de produto que nós temos, outra multiplicação, podemos dizer assim, é um produto vetorial. Produto vetorial é dado um vetor U e um vetor V, como nós temos aqui, nós queremos alguém que seja perpendicular a esses dois vetores ao mesmo tempo. Então o vetor W, para ser perpendicular, esse vetor W, produto escalar com o vetor U, tem que dar zero. O vetor W, produto escalar com o vetor V, também tem que dar zero.
Tem infinitas soluções isso daqui, até porque vetor W deste tamanho, maior ou menor, vai continuar perpendicular. Uma dessas soluções é você encontrar o vetor W com essas coordenadas aqui. Então, isso daqui é o produto vetorial entre U e V. Não se preocupe, não seremos obrigados a memorizar um vetor W com isso bem aqui. Na realidade, o produto vetorial é bem mais simples de calcular. Note que o produto vetorial, ó, a indicação dele, é o x. Ele é bem mais simples de calcular, porque se nós chamarmos de esse vetor 100 de I, 010 de J, 001 de K, então qualquer vetor x, y, z ele consegue ser escrito dessa forma. Se você considerar esse determinante aqui, onde nós colocamos, cadê aqui? O nosso vetor U, ABC, o nosso vetor V, A1, B1, C1, olha aqui as coordenadas do vetor U na segunda linha, olha aqui as coordenadas do vetor V na terceira linha. Esse determinante, quando nós consideramos o I, o J e o K aqui na primeira linha, calculando esse determinante em relação à primeira linha, olha o que nós encontramos. Exatamente essa expressão aqui, que é o nosso U vetorial V. Então, uma maneira bem mais simples de nós decorarmos, né, isso de como calcular o produto vetorial, é nós utilizarmos esse determinante aqui. Fica tudo bem mais fácil. Como, por exemplo, nós que temos aqui o vetor U dado por suas coordenadas 1, 2, 3, o vetor V dado por suas coordenadas 1, 1 e 1. O vetorial V, o que nós vamos fazer? O determinante, IJK na primeira linha, 1, 2, 3, coordenadas de U na segunda linha, 1, 1, 1, coordenada de V na terceira linha. Calculando esse determinante em relação à primeira linha, está bem aqui o I e à frente, vamos pegar aqui o menor. Seria a matriz 2, 3, 1 e 1. Olha ela aqui, calcula esse determinante. O J, está bem aqui, ele é o segundo. Lembremos que quando nós pegamos aqui o J, já que é o segundo aqui, elimine a linha, elimine a coluna. Sobra 1, 1, 3 e 1. Mas como ele é o segundo, a gente tem que inverter. Fica 3, 1, 1 e 1. K é o terceiro. Elimine a linha, elimine a coluna. Sobra esse menor aqui, como ele é o terceiro, nós já colocamos normalmente. E esses determinantes aqui, nós temos o quê? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 2 menos 3 é menos 1. Olha aqui o seu resultado. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. 3 menos 1, 2. Olha aqui. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. E 1 menos 2 é menos 1, está bem aqui. Esses valores que restam bem aqui, que nós calculamos, são as coordenadas do produto vetorial de U por V. E esse vetor bem aqui, você pode até testar. O produto escalar desse vetor aqui por U vai dar 0. E o produto escalar desse vetor por V vai dar 0. Ou seja, está bem aqui o vetor U, o vetor V, o seu produto vetorial, que nós estamos fazendo agora, está bem aqui em cima. Note que o produto vetorial não é comutativo. Como nós escrevemos ele aqui em determinante, lembre-se lá da propriedade determinante. Se nós trocarmos duas linhas de posição, o determinante muda o seu sinal. E mudar de sinal aqui para o vetor é você apontar para o outro lado. Então, se você olha o produto vetorial de U para V, o resultado ficou aqui para cima. Mas, se você observa o produto vetorial de V para U, já é ao contrário, e ele já ficou para baixo. Alguns de vocês já devem ter percebido, isso aqui nada mais é que aquela nossa regra da mão direita, que foi tanto utilizado lá na física quando vocês estudaram eletricidade. A regra da mão direita está bem aqui, é um produto vetorial. Nós temos a distributiva para o produto vetorial, assim como nós trabalhamos com números, não é isso? Nós temos aqui as duas distributivas. Um número que multiplica, não é isso? O vetor U, o vetorial V, é a mesma coisa de você pegar esse número e multiplicar o resultado do produto vetorial. É como nós trabalhamos com nossos números normais. Aqui também funciona. E também acontece que U vetorial V, norma de U, norma de V vezes o seno do ângulo. Ora, apareceu novamente um seno? Sim, também dá para calcular
o ângulo entre esses dois vetores, é isso? Utilizando-se do produto vetorial. Mas, bem mais interessante que isso, nós já sabemos como calcular o ângulo utilizando o produto escalar. Aqui seria mais uma forma, sim. Mas o interessante quando nós observamos isso aqui é o que é a norma de U, norma de V vezes o seno do ângulo. Observe aqui esse paralelogramo. Se nós colocamos o vetor U como sendo uma base e o vetor V como sendo esse lado do paralelogramo, V que multiplica o seno de θ nada mais é que a altura. Então, nós observamos o vetor U vetorial V, você já deve ter observado que esse produto aqui ele gera um vetor. O tamanho desse vetor, a norma desse vetor, essa fórmula aqui, dá exatamente essa área desse paralelogramo. É uma forma de você calcular uma área. A área de um paralelogramo, quando você conhece um vetor que define sua base e um vetor que define seu lado, nada mais é que você procurar o módulo do vetor, que é o produto vetorial entre U e V. Por exemplo, calcular a área do paralelogramo definido pelos vetores U, dado pelas suas coordenadas 2, 2 e 0, e V, dado pela coordenada 4, 0, 0. Utilizando-se lá do determinante, não é isso? Você pega aqui o I, J, K, coloque aqui o vetor U, 2, 2 e 0, vetor V, 4, 0, 0. Calculando esse determinante bem aqui, é isso? Você vai encontrar o vetor 0, 0, 8. E o tamanho desse vetor bem aqui, como é que nós calculamos o tamanho de um vetor? Nós calculamos, na realidade, o quadrado do tamanho, quadrado do módulo. O quadrado do módulo é você pegar esse vetor, né, isso as suas coordenadas. Vamos fazer o produto escalar dele por ele mesmo. Então, a primeira coordenada vezes ela, a segunda coordenada vezes ela, a terceira coordenada ela vezes ela. Ficam 50 com 64. Então, o tamanho desse vetor bem aqui é raiz quadrada de 64, que dá 8. Então, o paralelogramo definido por esses dois vetores, vetor U e vetor V, essa aqui é a área desse paralelogramo. Realmente, eu coloquei esse vetor U e vetor V dessa forma para ser possível, embora ele esteja em R3, mas como a última coordenada aqui é 0, aí eles acabam ficando presos no plano, onde Z é igual a 0. Aí seria mais ou menos o nosso R2. O vetor U, ó, x2, y2. x2, y2, está bem aqui o vetor U. O vetor V, x4, y0, z0. x4, y0, z0, está bem aqui o vetor V. O paralelogramo definido por eles dois, ó. Peguei o U, coloquei aqui do lado também, está aqui o vetor U. Peguei o V, coloquei aqui em cima também, está bem aqui o V. Esse é o paralelogramo definido por esses dois vetores. Isso que nós encontramos aqui é a área desse paralelogramo, e realmente é. Note que a base dele, ó, que vai do 0 até o 4, base mede 4. E a altura dele vai do 0 até o 2, a altura é 2. A área do paralelogramo, base vezes altura, ou seja, 4 vezes 2 é igual a 8. Assim como nós fizemos lá em cima, fizemos isso aqui. Um exemplo mais simples, mas que serve mesmo para aqueles outros em que a gente não consegue enxergar exatamente o desenho de um paralelogramo desse que esteja dentro de um R3. Às vezes não é tão simples ver, mas conseguimos calcular a sua área com toda tranquilidade. O último produto que veremos hoje é o que nós chamamos de produto misto. Produto misto é uma mistura de produto vetorial e produto escalar. Nós podemos colocar bem aqui U vetorial V escalar W, mas podíamos muito bem colocar U escalar V vetorial W. Não faz diferença. Por quê? Porque o nosso produto misto, ele acaba sendo esse determinante aqui. U vetorial V escalar W não faz muita diferença, é o que você coloca. Nada mais é que o vetor U, olha aqui na primeira linha, o vetor V na segunda linha, o vetor W na terceira linha. E você calcula esse determinante aqui. Por que é tão importante o produto misto? Nós já vimos que U vetorial V é a área de um paralelogramo. Olha aqui o vetor U,
E olha aqui o vetor V. A área dele é essa base bem aqui. Mas quando nós colocamos esse produto escalar com W, lembra que o produto escalar ele acaba aparecendo um cosseno? Olha aqui o vetor W, quando você faz o cosseno aqui, ó, você acaba encontrando uma altura. Ou seja, aqui é a base, a área da base, U vetorial V, e esse escalar W acaba sendo você multiplicando pela altura. Então, o que nós encontramos? Isso daqui acaba por calcular o volume do paralelepípedo determinado por esses vetores. Dados 3 vetores, você consegue calcular o volume do paralelepípedo determinado por eles. Como, por exemplo, determinar o volume do paralelepípedo definido pelos vetores U 220, V igual a 400, e colocamos aqui um vetor W 222. Bem, calcular esse volume, calcular esse produto misto, nada mais é que coloca aqui o vetorial V interno W, é escalar W. Nós temos aqui coordenada de U 220, primeira linha, coordenada de V 400, segunda linha, coordenada de W 222, terceira linha. Esse determinante aqui, calculando da maneira que vocês quiserem, encontramos menos 16. Ah, professor, dá negativo. Sim, mas lembre-se, o módulo, não é isso? Na verdade, esse volume, ele é dado pelo módulo. O volume do paralelepípedo, módulo de menos 16. Isso aqui pode dar positivo, negativo, mas no final das contas vamos utilizar o módulo. Ou seja, o volume vai ser igual a 16. Realmente, esse paralelepípedo bem aqui, nós já vimos que o vetorial V, né, isso deu aquela área igual a 8. E esse vetor W bem aqui, dado por 2, na verdade é um vetor que ele vai subir 2. A altura dele, dá para saber que é 2. Então, isso aqui nada mais é que um paralelepípedo cuja base tem área 8 e cuja altura é igual a 2. Então, está bem aqui o desenho desses vetores. Como seria mais ou menos esse paralelepípedo? Tentando desenhar aqui. Ele seria alguma coisa parecida com isso. Alguma coisa parecida com isso. Precisamos de 2 vetores para definir uma base. Precisamos de um vetor para fazer uma espécie de altura, digamos assim. Uma coisa interessante. Note que esses 3 vetores bem aqui, isso aqui serve até mesmo para você ver se os 3 vetores são linearmente independentes ou linearmente dependentes. Se esse vetor W ele pudesse ser substituído por alguma mistura aqui, alguma combinação entre U e V, ele estaria preso bem aqui embaixo nessa base. Então, ele não estaria subindo, não teria esse volume. Você só consegue esse volume bem aqui, um volume diferente de zero, se U, V e W forem linearmente independentes. Então, se U, V e W, esse nosso conjunto de 3 vetores bem aqui, for linearmente independente, então o volume ele é diferente de zero. Mas se por acaso você calcular o volume do paralelepípedo formado, né, definido por esses 3 vetores U, V e W, e encontrar zero, não é isso? Se o volume for igual a zero, significa que então eles são linearmente dependentes. Algum vetor você consegue ver em relação aos outros. Ou seja, esse vetor W não estaria aqui para cima. Ele estaria preso aqui nesse plano. Por exemplo, seria V mais U, 2V menos U, alguma coisa desse tipo. Ele estaria preso aqui junto a V e U, de modo que não conseguiria subir. Então, o volume seria igual a zero. Então, essas são as operações com vetores que nós vamos trabalhar. Fiquem atentos aos exercícios, que lá é que nós colocaremos mais pormenores, é isso? Que nós realmente aprenderemos como
operar essas operações. Fiquem bem.